Deus, nós fazemos a leitura, mas antes, a título de esclarecimento, da igreja, nós estamos na semana conhecida como Semana Santa, onde se comemora a Páscoa, a morte de Jesus. Na palavra de Deus, a Bíblia, ela não tem orientação para a igreja comemorar a Páscoa e nem a questão da morte de Jesus. A morte de Jesus é comemorada na Santa Ceia, aquela ordenança do Senhor Jesus. Agora, não existe também na Bíblia uma proibição para a igreja comemorar. Há uma diferença que nós precisamos entender, a questão da Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, é uma orientação de Deus para o povo judeu comemorar. Trata-se da libertação do povo do Egito. Nós conhecemos a história, e existe uma festa obrigatória para o povo judeu. Ela dura uma semana, é o primeiro mês do calendário judeu, mês de Nissan, calendário hebraico, judeu. Mas para a igreja não existe um mandamento para se comemorar. Esta é a verdade. Mas, como eu falei, também não existe proibição. Agora, nós precisamos entender e discernir, a questão da Páscoa. Para nós, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, como diz a palavra do Senhor Jesus. Não é o coelhinho, como a gente vê muito por aí, os ovos, criou-se essa cultura, mas é uma questão de comercial para se vender esses. Mas não é o coelho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Agora, nós sabemos que Jesus realmente ele morreu e ressuscitou. O domingo é realmente o dia do Senhor. É o dia em que Jesus realmente ressuscitou, conforme tudo que estava escrito na palavra de Deus acerca de Jesus. Tudo se cumpriu literalmente, E graças a este sacrifício que Jesus fez naquela cruz, nós hoje podemos dizer: todo aquele que recebeu a Jesus como seu Salvador é salvo. Porque a Bíblia diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus veio com a missão realmente de salvar, de perdoar todos os nossos pecados. Por isso a importância de entender a palavra de Deus e a missão de Jesus ao vir
a este mundo, né, como cordeiro de Deus, não para condenar o homem, mas para salvar. A missão de Jesus não foi acusar, julgar, condenar, mas salvar. Por isso, quando estamos aqui nesta noite, eu estava ali meditando, nesse exato momento, quantas milhares de igrejas estão cultuando a Deus. Quantas milhares de igrejas, centenas de milhares no mundo inteiro, nesse exato momento, está cultuando a Deus. E nós somos uma delas, né? Estamos aqui cultuando ao Senhor. E o Senhor conhece cada um dos que estão neste momento nas igrejas, nos templos, cultuando ao Senhor. Conhece cada pensamento, cada um de nós. Ele sabe quem está realmente cultuando a Ele em espírito, em verdade. Ele sabe quem é os dele, que são os seus. Ele sabe quem é aqueles que realmente são fiéis a Ele através da sua palavra. Por isso que a igreja mesmo, igreja em si, só existe uma. Denominações que existem milhares, mas igreja só existe uma, é aquela que é composta pelos fiéis, pelos verdadeiros adoradores. Por isso que cabe a cada um de nós refletir na Santa Palavra de Deus, entender o que ela quer que a gente faça, como ela quer que a gente ande e seguir, para realmente fazer parte do corpo de Cristo. Porque, irmão, a gente sabe que a palavra diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por isso, nós devemos atentar para a santa palavra de Deus e seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Seguir as orientações do Senhor Jesus acerca da sua santa palavra. Nós fizemos uma leitura no capítulo 24 de Lucas. Esta passagem que nós fizemos a partir do versículo 25, Lucas relata uma história de 2 discípulos. Muito conhecida esta passagem, chamada os discípulos do caminho de Emaús. A história sagrada fala desses 2 discípulos do Senhor Jesus que desciam de Jerusalém para Emaús, voltando para sua casa, certamente já triste, desistindo de tudo, porque Jesus havia morrido. E eles, no capítulo, versículo 21, ele diz: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ele esperava que Jesus fosse o Messias, talvez ali para libertar Israel do jugo de Roma, né? E a Roma era o Império Romano que dominava aquela nação naquele tempo, e ele esperava o Messias, pensando que ele ia libertar Israel, ia ser um guerreiro forte, que ia lutar as guerras, que ia libertar Israel do jugo de Roma. Mas eles ainda não entendiam naquele momento o jugo maior, mais terrível, que era o pecado, a condenação. Já pensou se Jesus tivesse vindo naquele tempo
só para libertar Israel do jogo do Império Romano e não tivesse morrido para nos salvar, o que seria de nós? O que seria até deles também? Nada teria tido sucesso, nada poderia ter acontecido, né? Mas como Jesus, ele veio com a missão de salvar não só Israel, mas toda a humanidade, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e precisava, e a missão de Deus a enviar Jesus para este mundo foi justamente livrar nós do jugo da condenação. Por isso que Jesus, quando ele está ali em Betânia, foi ressuscitar Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus estava se referindo a esta morte, a morte eterna, a morte espiritual. Meus irmãos, quando a gente, se Jesus não voltar, que eu creio que nós não iremos passar por esta morte física aqui, né? Eu creio que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Basta você ver o que está acontecendo no mundo e tantas coisas terríveis que são sinais que nos levam a entender que estamos vivendo os instantes finais da igreja do Senhor Jesus na terra. E eu creio que essa geração será a geração do arrebatamento. Mas se porventura Jesus não vir na nossa geração, irmãos, e chegar o nosso dia da gente partir, morrer, descer a tumba fria, saiba que ali, naquele cemitério, naquele túmulo, vai apenas o corpo, o seu espírito não vai ficar ali, a sua alma não vai ficar ali também. Ali apenas vai ficar os restos mortais, o corpo, a matéria, o pó, mas o seu espírito, ele não morre, porque você tem vida através da vida que Jesus lhe deu na cruz do Calvário, quando deu o brado, está consumado. Glória a Deus. Por isso, irmão, valorize o que Jesus fez por você, por nós na cruz. Valorize, dê prioridade às coisas de cima, à sua vida espiritual, porque esta vida aqui, tudo vai passar. Esta vida aqui tem tempo determinado para acabar, mas existe uma eternidade nos esperando, e graças a esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, nós hoje temos o direito da vida eterna, de morar com Jesus do céu. O céu é uma realidade, como o inferno também é uma realidade. Cabe a cada um entender, porque esses discípulos, naquele momento, ele não entendia ainda. Veja que eles conversando com Jesus naquele ano, e por que Jesus fosse encontrar com esse dois? Porque Jesus resolveu deixar os 11 lá em Jerusalém e desceu para acompanhar esses dois discípulos. Só ele sabe explicar o porquê Jesus, e talvez pela necessidade de ele entender, talvez pelo seu coração estar ali altamente abatido, triste, desiludido, já dizendo: eu desisti, não tem mais jeito, ele morreu, e não entendia, precisava de entender a verdade. E Jesus chega para ele e diz: honestos e tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. E Jesus disse para ele: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava
em todas as Escrituras. E até aquele momento ele não tinha entendido, irmãos, como é importante a gente entender a palavra de Deus. Leia a palavra e ore ao Senhor, pedindo que Ele lhe dê o entendimento da palavra, que Ele abra a nossa mente de entender a palavra de Deus, a verdade, para que não haja dúvida, porque muitas coisas da Bíblia não são fáceis de a gente entender, mas existe o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo de Deus, que está ao nosso lado quando nós estamos lendo. É só você confiar nele, perguntar a ele e pedir: Senhor, me esclareça. Eu não estou entendendo essa passagem, eu não estou entendendo essa palavra. Ele é o maior interessado em lhe explicar a verdade. Aqueles dois discípulos naquele dia ainda não entendiam, e Jesus sabia, por isso chegou próximo dele e entra para a história com os discípulos de Emaús. E a Bíblia conta que existe um dele que a Bíblia dá o nome, Cleopas, e um dos discípulos, no mesmo capítulo que eu li, versículo 18, cita o nome dele, Cleopas, porque Jesus se aproxima daqueles dois discípulos e diz: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estás tristes? Olha, uma das causas, talvez, porque Jesus foi triste, abatido. E Jesus chega para ele e disse o texto sagrado, e respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E Jesus pergunta para ele: quais são as coisas que aconteceram? O que foi que aconteceu, né? E Jesus perguntou: quais? E ele começaram a responder as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e os príncipes que o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E Jesus, irmãos, com aquele, não sei nem expressar, né? A maneira que Jesus chega para eles, para se revelar. Chega um certo momento no caminho, existia certamente uma bifurcação, e eles iam para cá, e Jesus veio como ia em frente. E o texto sagrado diz que ele disse: olha, como é que você vai, né? Fique conosco, já é tarde, talvez eu não entendi que aquele caminho ali era deserto, não existia cidade próxima para eles passar a noite. E aqueles homens convidam Jesus e diz assim, convida ele para ficar com ele aquela noite. E Jesus vai, e aconteceu o que? Diz o texto sagrado: sentaram-se à mesa para comer o pão. Aí o mistério começa a aparecer. E estando com eles à mesa, tomando o pão, Jesus abençoou e bateu. E nesse ato que Jesus fez, a Bíblia diz que os olhos daqueles dois discípulos foram abertos e eles conheceram que era Jesus. Imagine a alegria, né? Aquele momento quando Jesus pega o pão, abençoa, parte, e os olhos abertos: é Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus se oculta diante deles e fica um olhando para o outro. E o que eles dizem um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava
enquanto nos abria as Escrituras. E apesar de ser já tarde da noite, a Bíblia diz que eles se levantaram e imediatamente voltaram para Jerusalém. E chegando lá, se encontraram com seus discípulos, né? E foram contar a história. E Jesus aparece mais uma vez para eles naquele momento. Diz o texto sagrado, né? E falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio dele e disse: Pai seja convosco. E eles, espantados e aterrorizados, pensavam que viu algum espírito. Mas Jesus disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos. Jesus começa a mostrar as suas mãos, as marcas do cravo. Meus irmãos, esta é a verdade da palavra. Jesus morreu, mas ressuscitou. Como foi dito aqui no sinal que ele deixou já no túmulo. Porque muitos já tinham preparado para ele. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa do Pai muito amorado. Eu vou preparar lugar, e vou preparar, voltarei para buscar. Chega no túmulo e faz aquele sinal do lince. Até nisso, Jesus, né, o mistério permanece sobre a volta de Jesus. Porque naquele túmulo, a Bíblia conta esse relato que estava lá o lençol e o lenço colocado sobre o rosto de Jesus. E quando ele chega lá, os discípulos, está lá o lençol do mesmo jeito, mas o lenço todo dobradinho e colocado na cabeceira de onde Jesus estava. Como foi dito aqui, a história que explica que o Senhor, naquele tempo, quando o seu servo servia a mesa, existia essa tradição que o lenço, quando o seu Senhor terminava a refeição e não ia mais voltar, ele deixava o lenço aberto. Mas se ele deixasse o lenço dobrado ali na cabeça da mesa, o mordomo, o servo que servia ali, ele sabia que não era para tirar as coisas dali, porque a janta não tinha ainda terminado. O seu Senhor iria voltar. Jesus volta, chama seus discípulos e chega lá na Monte das Oliveiras e começa a dar as suas instruções finais. E a Bíblia diz que ele começa a subir. E vê uma nuvem e oculta os discípulos, Jesus do discípulo, e eles continuam olhando e não vê mais Jesus, vê a sua nuvem. E a Bíblia diz que aparecem os anjos, dizendo: homens galileus, por que estás olhando para si? Este Jesus que viste ir, da mesma maneira, ele vai voltar. E é nessa promessa, meus irmãos, nós estamos crendo, esperando, aguardando. Porque todo plano de salvação que Deus preparou para o homem foi completo na cruz. O véu do templo rasgou-se, né? 3 horas da tarde houve aquela escuridão, o sol escureceu. Todos esses fenômenos aconteceram naquele dia em que Jesus deu o grau. Mas ele disse: está consumado. Então não falta mais nada. O que falta a cada ser humano é aceitar ou rejeitar este plano de salvação. É aceitar pela fé o plano de salvação de Deus, ou rejeitar. Tudo que é necessário para nós sermos salvos, Jesus já fez. A nossa parte
parte é muito simples, é apenas a gente crer, aceitar a Jesus como Salvador, aceitar o plano de salvação que Deus preparou para nós, enviando seu Filho para este mundo morrer e morrer. Eu gostaria de saber se nesta noite alguém aqui não fez sua decisão para Jesus, e se você quiser fazer, esta é a sua grande oportunidade. Porque assim como as profecias se cumpriram acerca da morte de Jesus, da ressurreição, vai se cumprir também da sua volta para buscar a sua igreja. Este é o grande acontecimento que nós estamos aguardando, é a volta de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos estarmos prontos para este dia. Amém?